A selva nos une. Tudo pela Amazônia. Selva! Agora vai, hein? Muito bom, pessoal. Estamos aqui então no podcast Guerra na Selva. É um prazer imenso estar nesse primeiro episódio com vocês aqui. Falar um pouco das nossas histórias na Amazônia, das nossas histórias da Guerra na Selva. Vamos convidar, né, Carlinhos? Muita gente boa para vir para cá, né? E nós começamos bem, hein? Aqui hoje o Coronel Novaes, pioneiro do nosso SIGS, um velha onça consagrado, parceiraço do nosso querido Coronel Teixeira, o Teixeirão, aquele que junto com os pioneiros construíram e transformaram o SIGS na melhor escola de guerra na selva do mundo. Do mundo, Coronel. É do mundo. Do mundo. E justamente aquele pessoal que assumiu aquele compromisso terrível, hein, Carlinhos? Terrível. De defender a Amazônia brasileira, impressionante. E como a gente não pode deixar de falar também, né? Falar dos guerreiros de selva, tem que falar quem são eles. Quem são eles? São os Guerra. Quem são eles, Coronel? São todos aqueles que começaram em 66 a batalha para instalar o SIGS em Manaus. Excelente. 1966 é uma data e um ano emblemático. Por que emblemático, pessoal? Porque justamente em 66 que teve o primeiro curso de Guerra na Selva, né, Coronel? É. E uma coisa interessante disso daí, né? A gente vai falar isso e muito mais coisa, pessoal, muito mais coisas. Mas para apresentar esse podcast para vocês, nós temos aqui duas figuras aqui raríssimas, né? Raríssimas. Eu, Coronel Brian, fui comandante do SIGS desde 2019 e 2020. Sou paraquedista do Exército, guerreiro de selva, número 2732. Fiz o curso em 97. Fiz o 97/2. Já servi na Amazônia por quase 19 anos. E eu passei por algumas unidades, como 53 bis em Itaituba, o nosso Centro de Instrução de Guerra na Selva, onde eu fui instrutor durante 5 anos. Depois eu passei ainda no Comando de Fronteira Solimões, no 8º Batalhão de Infantaria de Selva, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso, realmente. Servi ainda lá no comando do CMA, como oficial do Estado-Maior, e no comando do Comando Militar do Norte, lá em Belém, né? Então eu tive a oportunidade de servir nas duas Amazônias, né? A Amazônia Oriental quanto na Amazônia Ocidental. Comandei o 3º BIS lá em Barcelos, o cara de onça do Médio Rio Negro, e tive a honra, né, Carlinhos, de fazer essa parceria com meu querido amigo, meu irmão, Coronel Carlos César, no SIGS 2019-2020, no comando dessa briosa unidade. É, exatamente. E no meu lado está quem? Eu, Coronel Carlos César, Galavrado, da turma de 93 da AMAN. Eu tive a oportunidade de servir no SIGS por 3 oportunidades, né? 98, 99 e 2000, depois de 2008, 9, 10 e 11, e na terceira como subcomandante do meu amigo Brian, né? Aqui eu fui aspirante no 54 BIS de Humaitá, servi no 1º BIS, melhor batalhão do mundo. Do mundo! Um batalhão espetacular. O Jabutizão alado, né, Carlinhos? Servi também no Comando Militar da Amazônia, e onde foi a minha última unidade, né? Tenho 19 anos de Amazônia. Gostaria de agradecer aqui publicamente ao meu amigo Brian a oportunidade de ter servido lá pela terceira vez como subcomandante. Nós trabalhamos muito, passamos por uma pandemia, não foi fácil, mas a gente cumpriu a missão. São histórias que a gente vai contar no decorrer do podcast. Mas, Brian, muito obrigado. Muito obrigado também ao Jefferson Coronel por essa oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre a Guerra na Selva. E, Coronel Novaes, eu estou bastante satisfeito e realizado em vê-lo aqui na minha frente, participando dessa, vamos dizer assim, dessa aventura, né? Nós que somos milicos e carteirinha, ficar conversando aqui, né, no estúdio é uma novidade, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Pra gente é um desafio, viu, Coronel? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente aí, pro pessoal que tá assistindo a gente, né? Um pouquinho da sua história militar, da sua turma de formação, dos cursos, enfim. Como é que o senhor chegou no SIGS? Bom, eu vim para cá em 1959 para servir no 27BC. Aspirante? Quem não conhece o 27BC, o 27BC é o primeiro BIS, hein? Tive a oportunidade de fazer a primeira exercício de guerra na selva aqui na região. Que bacana. Comandava a companhia e em seguida eu fui indicado para levar a equipe de suprimento, que era conduzido por muares, né? Nós levávamos cofres na lateral dos muares
para a alimentação da tropa. Da tropa no exercício. Por quê? No exercício. Um excelente exercício logístico. Teria que ter o encontro da tropa de suprimento com a tropa do batalhão, que tinha sido estabelecido um ponto de encontro, e isso foi feito posteriormente. Mas nós tivemos muita dificuldade com os muares, né? Tanto que hoje o SIGS mudou. E outra coisa, chegou um momento que nós entramos num lavradio, né, numa área alagada. No charco. Isso, no charco. Eu nunca mandei aluno pro charco, nunca. Eu nem sei o que é isso. E nós entramos com os muares. Os muares estavam cansados devido ao peso, né, da alimentação que nós transportávamos, porque era tudo natural. Era farinha, biscoitos. Esse era o suprimento na época. Hoje nós temos rações do mais alto padrão hoje. Melhorou muito. A nossa ração na época tinha servido do Vietnã. Olha aí. Para nós. Pouca história, hein, pessoal? Pouca história. Muitos anos. E alguns já estavam até vencidas. Olha aí. Isso aqui é o bom, né? O bom é ainda estava boa. Para nós estava. Excelente. Joga uma farinha no meio e fica excelente. Não tinha o que caçar, não tinha o que comer. Metia farinha e comia. Caçar. Então nós comíamos o que encontrávamos na selva. E que é aquele velho ditado, quem não tem nada, o pouco já é tudo, né? Mas, Coronel, o senhor falou de ração operacional aí. Hoje em dia, a tropa que eu falo é nas unidades. Os soldados, às vezes a gente paga ração pro soldado e ele prefere levar o farofão. Ele faz o farofão dele e leva, chega no meio do caminho, ele vai comendo o farofão, a ração, às vezes ele alija um material, ele come um ou outro, mas é o macete da ração, né? O soldado rústico, aquele soldado da selva mesmo, ele faz. O aluno não. O aluno leva e come tudo, né? Até o plástico. Hoje a ração nacional é muito boa. Não, é boa, alto nível. Alto padrão. Muito boa. Ela pesa um pouquinho, mas muito boa. Vale a pena. Bom, Coronel, o senhor falou umas histórias interessantes já para a gente abrir aí, né? Mas eu vou reportar aqui 2 de março de 1964, quando foi a criação por decreto presidencial. No papel, do nosso né? SIGS, né? No papel, realmente. Isso. Onde foi nomeado aquele comandante, então o Major Teixeira, lá da Brigada Paraquedista, que não era Brigada Paraquedista o nome, era o núcleo de aeroterrestre, alguma coisa assim no Exército. O coronel deve ter nas anotações. E o interessante disso tudo, né, que o Teixeirão, né, veio junto com os pioneiros a erguer o SIGS do nada. Não tinha absolutamente nada. Ele tinha uma frase, meu coronel, não sei se o senhor lembra, mas eu vou ler aqui a frase do Teixeirão, que marcou bastante, né? E quando a gente estava no SIGS, eu procurava colocar isso para o aluno e para as visitas que a gente recebia lá institucionais, né? Isso sintetiza, no meu ponto de vista, aquela luta que foi e o que norteou, né, a vida dele quando ele foi o comandante do SIGS, que criou o SIGS com vocês, quando ele foi o criador e o comandante, primeiro comandante do Colégio Militar de Manaus, e quando ele foi prefeito aqui da cidade de Manaus. Ele dizia o seguinte, abre aspas, gosto que haja dificuldades em minha vida, pois quero e espero superá-las. Sem obstáculos não haveria nem esforços, nem luta, e a vida seria insípida. Fecha aspas. Então, Teixeirão, que eu não conheci, mas meu pai teve a oportunidade de travar esse contato com ele aqui pela Amazônia, né, na década de 70, e o privilégio de vocês, os pioneiros, né, de terem trabalhado junto com esse cara que era realmente um desbravador e tinha uma equipe muito boa, né, Coronel? Tinha. Eu tenho o prazer de dizer que alguns generais que serviram aqui na região, como o general Castelo Branco, que tinha uma visão diferente, porque ele tinha participado da guerra da Itália, para os batalhões de selva aqui. Tanto que ele foi quem batalhou para criar o curso de guerra na selva, porque os batalhões daqui não tinham a menor experiência na selva, né? Então ele criou, foi um dos primeiros, eu digo sempre, foi o grande estadista, porque criou o curso de guerra na selva, permitindo que os batalhões todos tivessem instrução de guerra na selva. E graças ao SIGS isso foi possível futuramente. Porém, o nosso grande problema, à época, era que Manaus era uma cidade sem muitos recursos. Haja visto que
né, que eu tinha dificuldade para conseguir comprar material, que o tempo que eu dispunha para isso era exatamente na hora do almoço. E aqui ficava tudo fechado. Você não conseguia. Fechava no Era o intervalo do costume, almoço. né? Era o Fechava na hora costume do da área, almoço, né? Só Costume abria local. 2 horas da tarde. E eu tinha que comprar É isso material para mandar para a selva, né, para montar as bases lá. Acontece que eu, pesquisando, reconhecendo, que os vendedores passavam aqui um mês, só voltariam um ano depois. Então, Sei. acabava o estoque de parafuso, de porca, dessas coisas todas que a gente precisava para apertar madeiras, e acabava o estoque e não tinha mais. E aí, coronel? E aí? Como é que o senhor resolvia? Dava um jeito. Tinha que dar um jeito, né? Pregava. Foi como nós fizemos o barracão, que era todo... Pessoal, o coronel falou aqui barracão. do barracão agora, Carlinhos. Barracão, Famoso pessoal. barracão. Era o nome carinhosamente dado a um tapiri, o primeiro local onde a equipe de instrução do SIGS, a equipe de instrução pioneira, né, utilizou para dali dormir, guardar material, né, coronel? Tudo, né? Que era justamente o quê? Dali, alojamento, depósito de material, era um Todo mundo verdadeiro pandemônio. Eu posso Todo mundo falar junto. nome aqui? Pode falar. Bom, esse barracão foi construído com madeira chamada louro bosta. Louro bosta. Pra quem não conhece a madeira tem um louro cheiro bosta, agradável. o Tem cheiro um é muito cheiro agradável, tá? À distância. Mas, coronel, esse barracão, hoje, é interessante que a gente preserve essa mística aí. Na entrega do FGS, que é o facão do Guerreiro de Selva, o comandante faz questão de levar lá os alunos concludentes do colégio que vão receber o facão, e ele conta a história. E existe uma pedra lá com uma placa que foi inaugurada, então é bom que todos que por ali passam sabem daquilo que o senhor e a sua equipe fez. Entendeu? E tocando nesse assunto e aprofundando um pouquinho mais, viu, coronel? Quem colocou aquela pedra ali que chama pedra fundamental, onde tinha o local realmente exato do barracão, foi o então Coronel Bueno, que comandou o SIGS. O Coronel Bueno, então, depois foi promovido a general e chegou a comandar a 12ª Região Militar aqui em Manaus, né? O Coronel Bueno foi responsável por instituir a confraria das velhas onças. Foi. Isso é uma história muito interessante. Foi Ele, quando o SIGS... Taumaturgo também. O general Sotero Heleno, Vaz. Também. que era comandante do CMA. E o interessante disso tudo foi quando o SIGS fez seus 25 anos, no Jubileu de Prata. Que eles fizeram a primeira Marcha da Saudade, que o general que esteve acompanhando lá, que era o general Pedroso, ele, na época, ele estava na Brigada Paraquedista, se não me engano. Comandava a Brigada Paraquedista. Inclusive, outra figura, né? Coronel Palaia, que comandava aqui a PE, aqui em Manaus, a CIA de PE, foi acompanhando, né? Que foi também comandante do SIGS, 21º comandante do SIGS. Então, uma história muito bacana, né? A Marcha da Saudade hoje ela tem outro contexto. Não se faz mais deslocamento até a clareira do avião, né? Faz o comando do SIGS. Hoje é bem familiar, né? Na semana do Guerreiro de Selva. Participam, faz né? uma marchinha ali de 1 hora através de selva e o general Pedroso até hoje acompanha. Isso tá com seus 88 anos hoje já, ele né? acompanha. 88 anos. Então, ele vai, sempre que possível, ele está presente com a gente. Né? E é um ícone pra gente, um homem muito respeitado aí. Comandou o CMA, comandou o nosso SIGS e a Brigada Paraquedista. Mas interessante, né, que o primeiro quartel do SIGS não foi onde o pessoal vê hoje na Ponta Negra. Não. Né? Foi lá na Ilha de São Vicente. Ilha de São Vicente. Existe hoje ainda. E hoje é lá o comando do 9º Distrito Naval Exatamente. da Marinha, né? Como é que foi essa história quando a gente chega lá na beira do riozão lá, do Rio Negro? Tava ali a gente. O general Potiguara saiu de lá, foi para o colégio, onde é o colégio militar, hoje, e chamou o Teixeira e disse, você pode ficar aqui para instalar o SIGS. E nós instalamos. Agora, a nossa grande luta era exatamente chegar na base, né, para levar a alimentação para os alunos. Por quê? É que o aluno não merece, né, Coronel? O aluno nunca mereceu, né? É isso aí, mas vamos lá. Mas, o aluno não precisa comer, não. Não, comer não. Nós tínhamos ganho um caminhão, um Chevrolet, né, sem tração, sem coisa nenhuma. Nós tínhamos recebido. Isso já me lembra uma historinha. Nós tínhamos recebido. E esse caminhão saía nunca deve ter atolado. Todo domingo, a partir das 4 horas da tarde, para a base 1, né? Base 1 não, lá no portão principal da entrada da estrada. Da estrada por Aquequara. Tá no posto ali. E ali descarregava o caminhão
e os soldados levavam todos os gêneros nas costas até lá em cima, 4 na base quilômetros. 2. Para mim é base 2, né? É base 2, Vai- ainda é base ainda é 2. base 2. E levava nas costas. Então eles levavam a madrugada toda fazendo esse transporte. São 4 quilômetros ali, pessoal, para quem não conhece, a pé. não tem essa visão, né? A base 2 é a base Plácido de Castro. É a base que começou tudo ali. Essa base era onde tinha um barracão. E ali tem uma historinha da ladeira, né? Tem. E com essa viatura, Ladeira não da foi? Galinha. Ladeira da Galinha. Por que é a Ladeira da Galinha? Olha só. Eu estava até no caminhão. Então o senhor presenciou esse fato histórico. É? O senhor presenciou esse fato histórico. É. Conta aí pra gente, coronel, como é que é esse negócio. Pô, o problema é o seguinte, nós estávamos levando gêneros para a base. Aí, de repente, uma galinha daquela se soltou e era uma ladeira, né? Ela não conseguiu ficar em pé. Ela freava com A os viatura pés, freava ali. né? Mas aí, quando nós vimos, ela estava lá embaixo. Aí botamos o apelido de Ladeira da Galinha. Ela foi esquiando na Engraçado, ladeira. né? Naquela época, né? Hein, Guarani? Naquela época, não tinha freezer, pô. Não tinha energia. Tinha não. Então, o que acontece? O pessoal levava gênero vivo, pô. Então, era galinha. Era isso mesmo. Galinha. Pô, a galinha, ladeira da galinha, porque hoje a gente chama de soca da galinha. Hoje está muito tranquilo de passar lá. A engenharia fez uma imprimação lá. Quase tudo, um né? asfalto, né? Quase um asfalto. Então, mas naquela época, a gente pegou essa época ainda da ladeira que não subia mesmo. A gente fazia corrida com a alunada ali, lembra dos turnos? Todo mundo deslizando, Todo caindo. mundo deslizava naquele negócio, chuva ou sol. Aí, realmente, a viatura desceu ali, desembestada ali, quase cai lá embaixo, né, Coronel? E as galinhas tudo voando para um lado do outro. Não, eu ia E para com pegar a peixe. galinha, malandro, depois? Ah, malandro. Eu ia com o Teixeira no Jeep preto, né? Que chamava por Jeep como é mesmo? Burro preto. Burro preto. É. Esse Jeep tá no SIGS. O Jeep tá lá no SIG, a gente conseguiu resgatar, né, Carlinhos? Aí O autêntico Jeep Willis do Teixeirão, burro preto. Pintado de preto. Preto, né? E eu ficava com uma corrente, uma corda, amarrada no para-choque do Jeep, passava numa árvore daquela e eu ia dando corda para ela descer, para não cair na ribanceira, né? Eu soltava a corda e ele dirigindo, o Teixeira dirigindo, né? Até lá embaixo. Depois eu ia sozinho, escorregando, né? Quase que de skate, se eu tivesse, eu acho que era a gente até vai melhor. mostrar depois uma foto. Tem uma foto, pessoal, histórica mesmo disso aí. Uma foto dessa viatura que o coronel falou, né, levando os gêneros lá na Ladeira da Galinha, hoje só cada galinha. Era uma coisa absurda. Quando chovia ali, lama. Por isso que o pessoal levava na costa. Na costa. Na costa. Coronel, o senhor falou desse burro preto, só para o senhor ter conhecimento, essa viatura, ela existe ainda. Eu sei. O Tá comandante, no zoológico. Coronel Brainer, fez a manutenção no Parque Regional, ela chegou rodando no SIGS, essa viatura existe lá. E o senhor falou aí dessa dificuldade da logística, hoje em dia, logicamente, que ela não está dessa forma, né? Está bem melhor, mas continua muito difícil. Em época de chuva, se porventura a gente fizer a opção de utilizar, por exemplo, a base número 3, que é no meio da estrada do lá no meio da estrada do Praquequara, o auxiliar do coordenador com a sua equipe sofre mais ou menos, não vai chegar a esse ponto do senhor não, mas sofre mais ou menos como o senhor falou. Engraçado, né? Exatamente. Quando a gente vê isso aí, né? São histórias marcantes, né? Que o senhor está vendo o Coronel Novaes com 86 anos aqui, com a memória fluindo aí, as ideias, pois isso é muito interessante, muito bacana. Nós construímos lá na base 2 caixa d'água. Nós recebíamos da diretoria de moto motores a gasolina, né, para puxar água. Puxar né? água do Igarapé lá. É como nós conseguíamos manter a água lá na base 2. Na base 1, que é lá no quilômetro 64 ali. agora, Isso. né, nós tínhamos... Era um ladeirão todo cheio de mato. Não mudou nada. Nada não mudou. Nada mudou. Pois é. Ainda continua aquela ladeira indo lá para Igarapé, lá embaixo, e a Só onda embaixo. trazendo água de lá. E tinha um areal terrível. Exatamente. Terrível. A minha ideia era querer fazer ali uma roda dentada para ver se jogava água lá para cima. Porque nós não andamos fazendo. Eu era o fiscal, mas quem dava ordem era eu digo nós, porque tinha uma opção de gente que trabalhava, os Com pedreiros, certeza. né? Então não fui só eu. Nós fizemos uma cisterna, né? Lá, não sei se ainda existe, logo no final, no início da ladeira,
para receber água do Igarapé, para depois jogar para a caixa d'água para abastecer A gente pegou isso a aí, né, base Carlinhos? 1. A gente pegou esse Na lá década de ainda bem 90 bom. ainda tinha isso aí. Agora, Tinha. o problema era a areia, né? Porque entrava, Entrava. pela tubulação e o motor, É isso a mesmo. gasolina já era. E eu mandei botar uma tela, mas não resolveu o problema, Nada. né? Muita A areia. areia subia de qualquer jeito, não tinha E como o pessoal, evitar. Coronel, naquela época lá com o senhor, a gente fala dos pioneiros, né? Os pioneiros do SIG são aqueles caras que foram os primeiros realmente a pisar ali. Foi. Com o senhor bem falou, o senhor, mais uns oficiais sargentos, uns cabos soldados, né? Sobreira. Sobreira, pô, Já faleceu um pouco faleceu tempo aí, né? recentemente, Sobreira chegou a tenente, né? É. Severo, Sobreira, Venâncio. Venâncio. Pô, o Venâncio. Venâncio, tem uma história interessante do Venâncio, né, cara? É. O Venâncio, ele cozinhava. Pode muito. falar? O senhor pode falar essa história dele aí? Pode, é tranquilo, né? Pode. É, tá bom. É bom perguntar, né, Coronel? Porque o Venâncio, ele cozinhava muito bem. Quando ele, depois de algum tempo, ele foi trabalhar no Hotel Tropical. Exatamente. E o Hotel Tropical fez na Europa e na França uma exposição de peixes da região amazônica, né? Legal. E ele foi para preparar o peixe lá. Aí ele começou, depois ele deu baixa e tal, foi trabalhar no Hotel Tropical. Depois ele saiu, montou o restaurante dele com o irmão, mas ele cozinhava bem. Até Muito hoje, bem. né? Tem um restaurante até hoje. Tem, a peixaria Zagaia. Coronel, o senhor estava falando pra gente aqui do nome daquele primeiro igarapé que o senhor falou. O senhor falou que era branquinho. Branquinho. É porque hoje, aquele primeiro igarapé é o Candiru. O branquinho é o igarapé da BEI-3, que a gente chama. Mas por que eu estou falando de igarapé aqui? Porque tem uma história interessante desse igarapé. O aluno, quando chega na base, pelo menos quando chegava, né? Chegava na base, na nossa Hoje não tem época. mais isso. Todas as vezes que a gente estava levando Baixo do saco, Carlinhos. o aluno de viatura, ele parava no portão, o mesmo portão, eu acho que isso aí vem da história, que os soldados pioneiros levavam na costa o material até a base, o aluno descia ali É isso aí. e ia andando até a base, Isso com o era seu saco VO justamente para e sua mochila. Para rememorar Relembrar os velhos os tempos da velhos equipe de tempos, instrução, porque é isso aí. O soldado carregava na costa. Por que o aluno não vai poder carregar? E o aluno fazia tal. E o aí, mais batizou interessante, debaixo do saco. o mais interessante do Candiru é porque havia o teste de impermeabilização do material, flutuabilidade. Então o aluno entrava na água, não passava pela ponte não, aquela ponte era exclusiva da equipe de instrução. O aluno entrava na água, testava lá para ver se o seu saco VO estava todo impermeabilizado, pegava sua mochila, afundava, já começava bem na base molhado. Isso aí a gente falava que era uma homenagem aos pioneiros da sua isso equipe, mesmo. que faziam isso naqueles tempos com muita dificuldade. Tá vendo como tudo é história? Tudo que a gente faz com o aluno é baseado na história, Coronel? Exatamente. Tudo tem uma finalidade, pô. A equipe de instrução é sensacional. Quem são eles? Quem são eles? E os pioneiros, Coronel? Olha, Como é que surgiu essa ideia assim dos pioneiros ali? Eu lembro que o senhor falou dos nomes aí, bacana, né? Interessantes. A gente conhece, né, Carlinhos? Alguns deles aí. Pessoas que moram aqui em Manaus, né? Mas a gente tem noção também de alguns da equipe de instrução, oficiais e sargentos, que marcaram época ali, né? Guedes, por exemplo. O Guedes veio do Ceará para cá, era o cearense. Pai de um amigo meu que estudou no Colégio Militar de Fortaleza comigo naquela época. Conheci o pai dele, já falecido, tudo. Mas é interessante demais isso aí, porque a gente vira e mexe e vai. com frequência lá em Fortaleza. Ele tá lá, né, mano? Ele tá lá, né? Tá com 80 e... O Guedes já? É. Deve ser, eu estou com 86, né? Não, o senhor tá bem. 87, Tá bem. 88 anos. O senhor tá bem. Aí o senhor vê lá, o coronel Fregapane, que era capitão na época. O coronel Fregapane tem uma história também, que ele é o guerreiro de selva número 17, fez o primeiro curso de guerra na selva. Isso. Né? É. E eu lembro que na sala de instrução nossa, né, Carlinhos, lá, tinha o primeiro QTS do curso de Exatamente, guerra na selva. é. Aí tava lá o QTS é 4 trabalhos Semanal. Semanal. Aí tinha lá, 4 trabalhos. Isso. Como matar com as mãos. Exatamente. Era, tipo, baseado na Guerra do Vietnã mesmo, naquela época. Uma coisa muito Né? rústica. Inclusive a equipe da revista O Cruzeiro, na época, década de 60, foi lá no Sigas, o senhor lembra disso daí? Que ela fez as filmagens lá do... Não, eu lembro do Amaral Neto, que foi lá no SIGS
naquela época para gravar. E eu tive a oportunidade... Amaral Neto, o repórter. Jornalista. Polícia Amazônica, manda andar por baixo agora Manda. pra te ver. Só soca. Aí o Teixeira Beleza? me chamou e disse, olha, eu era instrutor, além de fiscal administrativo, era o instrutor de sobrevivência, né? Do SIC, não tinha ainda oficiais suficientes. Eu acumulava as duas funções. É, E o tranquilo. Coronel Novaes fez o curso do Django Expert Não, é lá tranquilo. na Escola das Américas. Acumular do- fiscal do com outra Panamá, função é era- tranquilo, coronel, é tranquilo. Viu, Coronel? Hein, Carlinhos? Essa Escola das Américas fica no Panamá. Né? Panamá, é. No Panamá. Inclusive, o Coronel foi lá com a equipe pioneira, né? Qual ano o Fez senhor fez, curso. coronel? O Django? Hã? Qual foi o ano que o senhor 64, fez? 64, eu fui Foi no pra lá ano de fazer. criação do SIGS, né? O meu derrancho era o menino que morreu, o sargento, o Sobreira. Sobreira. O derrancho. É, o derrancho a gente chama de canga É o hoje. canga. Meu canga, o parceiro, né? O companheiro que vai do lado ali Eu carregando a lembro bem mochila. do fato, lá no Panamá, nós tínhamos um exercício que era feito de madrugada. A gente tinha que sair meia-noite e chegar às 6 horas da manhã no final, né? A chegada mesmo. Então nós vínhamos à noite, andando por dentro daquela selva lá do Panamá, que é inferior à nossa, né? Porque lá a mata é meio rala. É, exatamente. Mas aí nós tínhamos uma lanterninha, a gente ia, né? Aí conseguimos chegar antes das 6 horas lá onde estava marcado o destino final, né? É, e lá tinha o tal dos Rangers também, né? É. Os Boina Verde, né? Aí eu É. reporto a história do nossa Boina Verde. É. Como é que surgiu isso aí? Naquela Boina Verde nossa, eu lembro que surgiu no SIGS, com o uniforme que não era o rajado, era o uniforme o camuflado do Camuflado, primeiro, é. que surgiu na Amazônia, o pioneirão, E a bota. né? E a bota, né? Acontece que isso aí foi feito no Acordo Brasil-Estados Unidos, né? Nós não tínhamos efetivamente nada assinado desse acordo. Como foi feito isso? Eu vou contar porque eu acho que é um fato interessante. Servia na diretoria de moto um sargento que tinha servido com o Teixeira no batalhão paraquedista. Núcleo Aí- de divisão aérea terrestre. É. Aí o Teixeira Ele era chegou preque. no depósito lá, olhou uma porção de viaturas militares, né? Tudo com a placa de Acordo Brasil e Estados Unidos. O Teixeira contou isso para mim. Aí ele foi trocando, foi tirando todas aquelas placas E colocando o quê? botando aquelas que estavam destinadas para o SIGS. SIGS. Viu como é que era o Tirou- padrão na época, né? tirou, botou, Eu ia falar que nada mudou, né? Mas mudou, né? Senão... aí ele botou tudo pro SIGS, mandou fazer umas placas. Rapaz, me deu trabalho, porque ele conseguiu aquele navio da Marinha, eu tenho o nome dele aqui, que era de cargueiro. Uhum. Então, todas as viaturas do Acordo Brasil-Estados Unidos vieram nesse navio para cá. E nós descarregamos aqui e levamos para o SIGS. Desse material que veio rede de selva, coturno, uniforme, né? Veio também, vieram as viaturas, Dodge, né? A gasolina. Né? A gasolina. A gasolina. A gasolina. Sensacional. Os réus. E as Pegamos o réu até caminhonetes. um pouco tempo atrás no SIGS aí, o réu dessa Eu andei de época, réu né? ainda. As caminhonetes Dodge, né? Que vieram muito boas, por sinal. E nós só tínhamos o burro preto Uhum. para atender e o burro preto era o Jeepzinho Chevrolet, o Willys. GM para atender, né? Quando o navio chegou aqui, nós tivemos que pedir viatura emprestada para a fração de unidades, a fim de colocar a carga todinha. Descarregar o lá. material Entendi. e transportar para o quartel, né? Né? Para transportar para o SIGS. E chegou esse material, nós botamos lá. Nós tínhamos dois militares, o Cabo Xavier e o Crispim, que eram excepcionais motoristas e mecânicos, porque todo curso de guerra na selva, quando terminava, nós desmontávamos todas as viaturas, deixava só No eixo mesmo. No eixo mesmo. Para né? fazer a manutenção. Manutenção completa ali. Aí ia fazer pintar, repintar, fazer toda a manutenção das viaturas Interessante. para o próximo curso
E como é que foi aquela história, Coronel? Pô, que o pessoal pintou de camuflado, foi o Teixeirão que mandou isso aí, não foi? Foi. Para desfile? Foi, de 7 de setembro. E o general pô, deu esporro nele e mandou General. trocar. Comandante do CMA. E aí, coronel? E aí nós tivemos que trocar. O senhor pintou de camuflado, camuflou, depois teve que pintar de verde. Tudo de verde. Barato, isso aí, sensacional. O fiscal se vira, né, coronel? Pega lavrado. Tudo de verde. Agora, eu, por exemplo, combinava com o pessoal que vinha da selva, principalmente os motoristas, quando chegava sexta-feira, no fim da tarde, eu ia ali para aquela sacada ali do SIGS Sei. e ficava esperando o pessoal chegar. E eu tinha combinado com eles o seguinte, quando eles entrassem, se eles acendessem o farol, é porque tinha problema na selva para resolver no sábado e no domingo. Então, quando eles não acendiam, eu digo, graças a Deus, porque eu perdia geralmente todo sábado e domingo, eu perdia. Torar. Só tinha um senhor lá Eu de ia para a oficial. selva, né? É impressionante Eu ia para a mesmo. selva. Normal. Isso aí quem serve interessante. naquela casa ali. Para fazer manutenção do que ficou quebrado. Eu lembro lá, que o né? corpo da guarda era lá em cima, né? Era lá em era cima. lá em né? cima. Onde E hoje é as a casa de hóspedes. As viaturas, quando iam sair lá, né? O pessoal, porra, perguntava, e aí, vai pra onde? Pra o pessoal selva. falava, selva, Aí, selva. aí surgiu o tem quê? outro- Porque história, nós né? não tínhamos aquele documento A ficha de saída de viatura, saída de de viatura. controle. E ia perder tempo. Isso. Né? Aí isso aí deu origem ao quê, coronel? Deu origem aqui ao grito de guerra na selva. Exatamente. É Ao grito de exatamente. guerra na selva. Tá indo O pra pessoal onde? sabe Pra dessa selva. história. Pessoal, é interessante. Inclusive, o idealizador foi o menino, o coronel... Meu nome dele, meu Deus do céu. O senhor vai lembrar, não se preocupe não. Se não lembrar agora, lembra daqui a pouco. Jander. Jander. Hoje o coronel Jander mora em Fortaleza. Olha aí. E ele, Vou chamar esses e, caras aqui, hein, Carlinhos? e lá em Fortaleza, ele montou um adendo do SIG lá em Fortaleza. É mesmo? É. Pô, que bacana, hein? O Jander. Vamos ter que visitar lá, hein? É. Tá, ele ainda está lá. Eu Aí tenho até surgiu o telefone. brado de selva. Esse brado hoje a gente ouve em todas as unidades da Amazônia brasileira. É. E comumente é o que a gente... A família militar usa o brado de selva. Porque selva é Não é? tudo, né? Selva é bom dia, boa tarde, boa Bom noite, dia, tudo boa bem. tarde, boa selva. noite, pode ser outras coisas Outro também, né, general. Carlinhos? Selva. Outro Ó, general selva. que era contra isso era o general Leônidas. Ele não Leônidas Pires admitia. Gonçalves. Ele não admitia. O quê? O brado? Ué? Não. Disso eu não sabia. E uniforme. Uniforme camuflado, diferente. E, O Goiabão. eu vou contar uma história aqui. Ele dizia, o pessoal dizia que... Coronel, o ele senhor casava- tem, como ele fala, licença Licença poética poética. para falar. Ele dizia assim, ele é conhecido como naquela época de casal Vitor. Não tinha um Sim. na Tinha. televisão? É, É como é que era? O casal Hart. é. Ainda meu tempo isso aí, hein? É. Tem- Muito Porra. contato naquela época dos SIGs. Ela me contava que ele não permitia que tirassem fotografia de frente dele. Em frente. Tinha que ser lateral. Porque ele achava que ficava mais bonito. Pô, Essa porra mesmo. é Ficava isso mais aí. bonito. Cada um com seu cada um. Pega Se lá, você, Carlinhos. antigamente nós usava aquela camisa bege. Branca, né? não era branca por baixo da bege? Não, aquela bege. A bege é aquela feiosa lá, É. bem feia mesmo. Não é aquela de sarja não, né? Que tinha o... A biriba. A biriba, A biriba, com biriba. o nome, né? É. Se você fosse lá para o CMA, ao entrar em forma, e aquela biriba tivesse forte, ele chegava, por que você está com a biriba torta? Eu não vi. Isso aconteceu até comigo mesmo. Novaes, O senhor foi clicado. Viva artilharia, meu amigo. Não é a tua brincadeira, biriba não. está torta. Péssima. Imagina, Oh, minha pai. esposa aqui na hora de colocar. Tem que botar a culpa em alguém, isso aí. Tem que botar a culpa em alguém. Bota a culpa na mulher, mano. Começa do Essa e do mais porra moderno. mesmo. Coronel, então, depois do senhor falar aí sobre a origem do Selva, e eu sei, até agora o senhor não falou nem 10% de tudo aquilo que o senhor sabe, mas eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte. Tudo aquilo que o senhor já falou e tudo aquilo que o senhor sabe e passou no SIGS, o mesmo espírito dessa equipe de pioneiros que o senhor, vou falar assim, fazia parte, até mesmo chefiou grande parte delas, reina até hoje naquela casa. Então é impressionante como o profissional que labuta naquela casa desenvolve o tal do espírito de cumprimento de missão. É impressionante. Todos aqueles que chegam ali são contagiados com esse espírito que vem desde a época do senhor, da sua equipe, do Teixeirão.
Então a gente fala que no SIGS ali, tudo é sanhaço, mas tudo é perfeito. Porque o espírito de cumprimento de missão é impressionante. Do soldado ao comandante, passando pelos subtenentes, sargentos e os oficiais, de carreira e temporários. Isso aí foi uma coisa que a gente herdou da sua geração e eu acho que a gente também transmitiu isso aí um pouco para da geração que hoje atua lá. O que contribuiu para isso também é que quando o pessoal entrava para a selva, eles ficavam lá, às vezes, 15 dias, um mês. Quando voltava, não tinha expediente para eles. Eles iam para casa, ficavam em casa. É a dispensa de selva, até hoje tem isso. Né? Até hoje tem. O interessante do Carlos César É uma falou, compensação. Era dispensado para ir para casa, para ficar atendendo a família e tudo mais. Engraçado também, que a gente olha assim, né, que a época passa, né, mas o compromisso é o mesmo, né? Por isso que a gente fala que o compromisso é terrível. Terrível. Porque assumir uma responsabilidade dessa, né, com homens lá no meio do terreno, no meio da selva, tá? E a gente tem muita experiência nesse ponto aí de passar por situações que, digamos assim, uma pessoa normal não ia desembocar, né? Porque de tanto a gente ver e fazer as coisas, né? Quando você está isolado, né? Isso a gente passa muito para o aluno nosso lá no SIGS, do curso de operações na selva, o aluno ele tem que tomar uma decisão. Porque da decisão dele vale uma vida. Às vezes pode custar até a vida de alguém, né? É você decidir e partir. Né? Há um fato importante também, que é que o comandante tem que ter um relacionamento com empresas fora de em Manaus, principalmente as empresas construtoras. Naquela época não tinha nada. Eu lembro que a cidade era a cidade sobre as águas, o senhor lembra? Lembro. Eu era garoto, menino, quando vim para cá a primeira vez para Manaus com meu pai no barco, no Miranda Dias, de Santarém para cá, a gente passou ali quando eu vi aquela cidade, aquelas casas, tudo na Manaus moderna ali. E o Teixeirão foi que tirou aquelas casas dali, quando o prefeito de Manaus. Mas tirou. ali é um fato importante, porque ele conseguiu o apoio também do Mário Hermes, que foi o capitão dos portos aqui. Sim. Então, eles, os dois, acho eu, fizeram uma visita na cidade flutuante. Ele tinha um contato muito bom também com o ministro Mário Andreasa naquela época, Tinha, né? muito contato, muito bom com mesmo. o general Abreu, que era o chefe da Casa Militar, do governo militar. Tem aí um fato que ele foi chamado, e que o general deu Foi Corte Silva, né? Corte Silva. Deu incumbência para ele para vir comandar o SIGS aqui. Foi. Então, vejam bem, aquela entrada quase toda ali do SIGS foi feita pelo Departamento de Estado de Rodagem aqui. O retão, o famoso retão. Por quê? Porque o diretor do Departamento de Estado de Rodagem aqui era filho do coronel que tinha feito Estado-Maior com Teixeira lá na SM. Olha aí. E a garotada, os filhos dele, jogavam vôlei com Teixeira. Então, o Teixeira tinha muita ligação com eles, né? As famosas as amizades forjadas nas agulhas da selva jamais fenecem. Isso é interessante. E aí, ele mandou asfaltar. Tanto que houve o caso do engenheiro do DERA, né, que asfaltou aquilo ali, que ele era do laboratório, e que eu dei o nome dele para vocês darem, eu não sei se foram vocês ou outro, para dar um diploma para ele. De amigo do SIGS. De amigo do SIGS. E ele tremia feito tossia. Que não vai. Tu me arranjaste o abacaxi? Eu digo, rapaz, conversa, eu estou te dando uma homenagem, que tu tens um trabalho, tiveste um trabalho, né, de asfaltar a entrada do SIGS, pô. E não foi até hoje reconhecido. O diretor do DERA, na época, incluiu a estrada, a estrada lá do Buraquequara, na área de turismo do Estado. Né? Então, se o pessoal ia de viatura para passear. Ali você já está em Rio Preto da Eva, né? Já é município de Rio Preto da Eva. Aí o que acontece? O governador da época, que tinha ciúme do Teixeira, né, que era o João Volta, não concordou. Então até que até hoje está assim. Tá. Não conseguimos asfaltar aquele negócio nunca.
Pois é. Porque tem aquela lide, né? Ou, não, asfaltar por quê, pô? Tá numa área de instrução do SIGS. Aliás, a área é fantástica, né? A área é totalmente preservada ali. Nós Agora, temos, eu, por exemplo, participei... Mas ajudaria bastante. Modéstia à parte, eu participei daquela escolha daquela área. Porque só tinha um camarada aqui em Manaus, à época, que era secretário de produção, chamava-se secretário de produção. Da área que o senhor fala do campo de instrução, do quadrado maldito? O senhor que participou da escolha? Sim. Eu e Germiniano. O Germiniano, só tinha eu aqui, de Guerra na Selva. Né? O Teixeira já tinha avisado o general aí do Jeff que viria para cá, né? Como ele cita aí. Então, me chamaram que outro general, você vai participar da escolha da área do SIGS. Senhor, o que eu vou fazer? Aí mandaram eu procurar esse doutor Germiniano. Aquela área estava com uma luva ali. E o cara sabia de tudo de cabeça, rapaz. Impressionante. Aí ele mandou lá a secretária dele trazer um mapa, era um mapa manual, né? Manual, não tinha ali nada. Tinha a parte do INCA ali, né? Que era assentamento, tudo. Do lado. Aí ele disse, olha, coronel, tenente, aqui não tem ninguém. Nada. Essa área é vazia. Só tem, aonde vocês vão ficar, aqui no Lago do Puraquequara, esse terreno aqui em cima, o terreno é do governador daqui. Porque, na época, foi criada a Zona Franca em Manaus, né, por um deputado daqui, do Estado, e esses... 67. E o governador, então, tinha uma visão política e prática, além de econômica interessante. Ele achou que ali no Lago do Puraquequara seria interessante construir um novo porto. Então, ele poderia vender o terreno dele para o governo federal. Lógico, que ganhar um troquinho, né? Que ninguém também vacila, né? Ninguém é leso. Ninguém é leso. Aí, pense no sacripanta. Coronel, Mas o senhor escolheu a área do quadrado maldito. Coronel, eu e o Germiniano. Tem uma pergunta aqui. Eu não fui Vamos lá. não. Quem escolheu a posição, o senhor sabe disso, da BI3, ou não é da época do senhor? BI3? Que é a base que fica lá no meio da estrada do Puraquequara. Por quê? Essa base, para a equipe de instrução, em termos de logística, ela é muito difícil, muito ruim. Porém, em termos de área mais selvática, é a melhor área que tem para se preparar a instrução, e para o aluno é a pior área que tem. Porque ali, todos os locais... É a melhor área para você fazer... Exatamente. Nós fizemos em conjunto. Vira na selva. Ali nós fizemos em conjunto. Até que tem ainda até hoje, né, Caninho? Aliás, eu e o Tomatuco já tinha chegado no SIGS, né? Então, eu e ele, nós fomos lá, nós percorremos aquilo tudo ali para botar onde poderia botar as bases, né? É porque a B3, todo o deslocamento do aluno é difícil. Ele tem que subir o socavão, descer o socavão. Agora, os locais de instrução são sensacionais. Que aquele local da B3 tenha sido pelo Igarapé. O Igarapé é sensacional ali. Lógico que teve desses anos para cá todo o assoreamento. Que hoje a gente chama de branquinho, coronel. O senhor falou que chamava de branquinho. Agora, eu digo sempre o seguinte. Eu acho que o Tomatuco teve um papel importantíssimo no SIGS, porque ele Tomatuco Sotero Vaz. Ele refez todos os planos de instrução do SIGS, né? Porque ele tinha vindo da Escola das Américas, ele tinha sido instrutor lá, ele veio para cá, o Teixeira trouxe ele para Manaus, e eu passava lá na terceira sessão, só via ele escrever. Pô, tu não para de escrever. Estou preparando aqui os planos de aula, todinho aqui. Plano de sessão. Ele foi o primeiro que fez isso, que organizou. Foi. Ele organizou realmente. Foi. E o senhor falou no nome de General Tomatuco. O General Tomatuco realmente ele foi muito importante no SIGS ali. Foi muito importante. Então ele veio a somar realmente ali. Então de tem muita história, né? Eu batia de testa com ele. Isso é bom. Normal. Isso é bom. Normal. Porque ele pegava, às vezes, viatura, né? Ou então mandava um recadinho para mim, dizendo, não vai estar faltando isso assim, lá no SIGS, lá na base principal. Eu digo, não está faltando nada. Vai, porque o pessoal não procurou direito, Tomatuco. Está em tal lugar, assim, 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 assado. Os caras iam lá e encontravam. O produto que é entregue, ou seja, o guerreiro de selva formado no SIGS,
independente da equipe de instrução que a formou, ou que formou esse recurso humano, ela tem muita capacidade, dotada de capacidade. Tem outro fato que impressionante. eu Isso aí é acho o compromisso com o interessante grupo. citar. Vocês que foram comandantes lá, sabem, tem o pavilhão principal. Sim, Do lado tem um outro pavilhão que é um pouco menor, sim. não é? Aquele pavilhão, o Teixeira arranjou um dinheiro. CCS? Hã? Que é a companhia de comando de serviço ali? Ou é o outro da divisão de ensino? Não, é da divisão de ensino. Tá. Você olhou aqui para o pavilhão de comando da esquerda, ali, que é a divisão de ensino. Tá. Ele pode ver que ele é mais baixo. E é mais do que o baixo. outro. É, exatamente. Mais baixo. Aí o Teixeira disse, olha, eu arranjei um dinheiro, mas nós não vamos gastar esse dinheiro com material que vem a verba. Que a verba vinha para material de rancho. Geladeira, pratos, talheres, etc. Aí eu digo, mas coronel, como é que eu vou fazer? Eu não sei, o problema é teu. Te vira. Te vira, negão. Te vira, o problema é teu. Eu disse, sim, mas aí como é que eu vou fazer? Aí ele disse, não, nós vamos construir um prédio. Eu digo, coronel, você é maluco? Pô? Como é que eu vou fazer o troço? Eu não sei, o problema é teu. Aí, rapaz, eu fiquei uma semana pensando o que eu ia fazer. Aí, de repente, me deu um estalo, rapaz, eu vou lá na Receita Federal. Aí eu fui na Receita Federal, tinha alguns fiscais federais que eu conhecia. Rapaz, vem cá, me dá uma orientação aqui. E se eu receber um prédio de brinde de uma empresa de engenharia, eu posso receber isso aí e botar no patrimônio? Não, só pode, isso aí não tem problema. Qual é o artigo que me dá direito? O amparo, isso aí. Aí os caras me deram tudinho aqui. Eu digo, dá para tirar uma cópia aí? Não, dá. Aí os caras tiraram, eu levei para o quartel, fiquei lá pensando. Fui lá no Nova, né, na empresa de engenharia, que só tinha ela. Sentei com os caras, contei a história todinha, que eu digo, eu tenho esse dinheiro, vai ficar no banco bloqueado, só vai ser liberado na proporção que vocês forem atingindo os patamares, né, para construir o prédio. Né? Eu sei o quê? Eu digo, mas o senhor acha que vai dar para fazer? Rapaz, eu fui à Receita Federal, está aqui. Eles disseram que pode, está aqui. Então, vocês, no final da obra, vão doar o prédio para nós. Aí o cara ficou ali, você me dá uma semana para eu pensar. Com urgência, porque o Teixeira está me aperreando e eu vim aperrear vocês. Não, pode deixar. Aí, no fim, eles concordaram, mas na seguinte condição, que nós tínhamos que dar toda a gasolina para as viaturas deles, para as caçambas levarem os operários e cimento, todo o material de obra. Eu tinha que arranjar da alimentação para todos os pedreiros, todo o pessoal que ia lá. Eu digo, rapaz, bom, isso aí eu acho que não tem problema. Até aí tudo bem. O que mais? O que mais que vocês querem? Só lhe disser que esse dinheiro não vai dar para ficar na altura do prédio lá. O pé direito vai ficar mais baixo. Eu digo, não interessa, pode fazer. Então, por isso que a divisão de ensino hoje é menor do que o pavilhão de comando. Olha aí, tá vendo mais um fato histórico. Eu não sabia disso. Mais um fato histórico. Interessante. Agora, o senhor lembra do Perássico? Faleceu agora, né? Esse ano agora, o Perássico. Né? Eu acho que sim, não sei. Foi. O Perássico, ele foi aquele cara que foi responsável por fazer o primeiro estandarte do SIGS, né? À mão. Ele fez né? à mão. Eu lembro que quando seria o dia da entrega do pavilhão, né? Do estandarte do SIGS, ele acabou de bordar a bordo de um, acho que era um búfalo, vindo da brigada para cá. Né? Interessante essa história, né? Deus o tem aí, mas era um grande camarada aí. Teve com a gente também, né, Carlos? Nos últimos anos. Ele nos presenteou na também. Semana do Guerreiro de Selva, que é na semana do aniversário do Teixeirão, ele mandou né? um velame, né, para cada um. Eu tenho um velame branco lá em casa que ele me Também presenteou. aconteceu um fato interessante, porque depois do prédio pronto, o comandante do CMA era um general de engenharia. Eu não consegui me lembrar do nome dele, eu tentei várias vezes, não consegui.
Porque ele era contrário, inclusive, à construção de estradas na Amazônia, que ele dizia que devia ser estrada de ferro, né? Transporte tinha que ser trem, e não estrada comum. Bom, aí ele veio aqui visitar a região e foi ao SIGS. Sei. O Teixeira pegou o burro preto, levou o general para a selva. Deve ter sido daquele modelo, né? Exatamente. Porque naquela época, pô, não tinha asfalto assim não, pô. Aí o Teixeira... A M010 devia M010 ser era bonita. de terra. Quando o Teixeira voltou com ele, pegou para mim e disse, tu não vais acreditar. Eu digo, o quê? Sabe o que o general, a primeira coisa que ele viu? Eu digo, não. O pé direito do prédio que foi construído lá. Mas eu dei uma embromada nele lá e tal, e ficou por isso mesmo. Né? Mas ninguém percebe isso. De engenharia Eu só percebi foda, isso porque o senhor me porra. falou que a divisão de ensino é menor que o plano de comando. Eu nunca tinha visto isso aí. Mas Ninguém presta atenção. só ele mesmo. A construção do SIGS, ela foi Olha, a mesma coisa. bem interessante. Aqui, por exemplo, nós estamos conversando sobre isso. Esse general Guedes era o chefe do DEP na época, e o SIGS era subordinado ao DEP. Depois é que passou para o CMA e tal. E ele entrou no SIGS. Chegou lá, subiu. Quando ele entrou no pavilhão, subiu as escadas do pavilhão de comando, virou-se para o Teixeira e disse, não tem o toque de general aqui? O Teixeira virou e disse, não, senhor. Por quê? Eu não tenho corneteiro aqui, não faço parte do meu efetivo. Eu só entro no seu quartel depois que você der o toque de general aqui, senão eu não vou entrar. Aí, lá vem a bomba pro fiscal. Não vai? Normal. É Vai o Severino, no faz 20, tudo. Vai aí no 27BC, pede lá para o comandante arranjar o corneteiro para tocar aqui para o general, que ele disse que não entra no quartel quando não der o toque de general para ele. Lá eu fui lá, busquei, trouxe, o cara chegou, tocou, aí o general entrou no quartel. E esperando o cara vir o corneteiro. O senhor falou aí do 27BC, general, é interessante, aqui é importante a gente falar também que hoje a parceria que existe entre essas unidades, primeiro BIS, SIGS e hoje, né, o 7º BPE, que fica ali naquele complexo de selva. Então, é um sempre ajudando o outro. Um sempre ajudando o outro. Tem que ser assim, porque se não for assim, a gente não consegue cumprir a missão. Olha, você vê, sem te interrompendo, mas já fazendo isso. O batalhão de suprimento não, de manutenção de viatura, se estabeleceu no SIGS. Lá onde é a garagem do SIGS, lá que eles ficavam. Né? Que até quem veio para cá foi um pernambucano, um major pernambucano. Se era pernambucano, desembocou. Foi o primeiro, Desembocou. Foi o primeiro comandante do batalhão de suprimento, de manutenção de viaturas militares ali. Ele ficou lá. Aí ele saiu, veio o batalhão de comunicação. Ficou também lá no SIGS, hospedado. Devia ser bom ficar ali, né, coronel? Devia ser bom. Ficou Tudo lá, funcionava, né? Tudo era lá. Era. Acontecia isso. Não tinha porque nada construído, né? O general que comandava o CMA, o general que escreveu isso aí, na Amazônia, o nome dele? Rodrigo Otávio Jordão Ramos. Rodrigo Otávio Jordão Ramos. O Rodrigo Otávio, tudo que tinha que fazer de novidade, ele chamava o Teixeira para fazer. É isso aí. Aí o general Jordão disse, Teixeira, você sabe por que eu sempre te dou missão? Não, senhor, porque você é o único comandante que nunca tem como resposta dizer que não tem dinheiro, que não pode fazer, não sei o quê. É isso mesmo. O senhor era um assim mesmo. resolvedor de problemas. Aí o general dizia, você lembra que sempre que tem comitiva de generais eu levo para almoçar no SIGS? Acho que não mudou, não. Da perícia central. Aí, não, senhor, não, porque quando eu chego em cima do laço, você já preparou o almoço, está tudo pronto. Aí um belo dia, era 11 e pouco da manhã, eu acho que já contei isso várias vezes. Contou lá pra gente no SIGS lá. Lembra da história? Lembro. Era 11 e pouco da manhã. Teixeira, estou levando 30 generais para almoçar aí, que está aí uma comitiva.
Mas, general, com essa hora, quando é que eu vou arranjar o almoço? Não sei, te vira, o problema é teu. Como eu tinha já uma ligação com o Pereira, foi quem lançou aqui em Manaus esses jantares que tem de casamento, né? Buffet, esses buffets. O Pereira tinha lá no aeroporto velho, era lá em cima o restaurante dele. E ele tinha um depósito de gênero lá, um frigorífico. Eu ligava para ele, Pereira, estou na banana. Diga lá, capitão, qual é o problema? Aí eu tinha sido promovido, né? Aí eu digo, rapaz, vem 30 generais almoçar aqui e eu não tenho nada para fazer. Não, deixa comigo. Tá bom. Meia hora estava safo. Aí ele chegava com o caminhão, né, com o garçom, tudo pronto. Eu botava ali naquela área lá da palhoça ali, né? Os generais almoçavam todos e ficavam satisfeitos, primeiro pela palhoça. Segundo, porque era um ambiente, não era refrigerado. A palhoça que o senhor fala, o Tapiri Central, Tapiri, até Tapiri hoje Central. existe. Tapiri. Teve eu fui falar pro general... É um local sagrado pra gente aquilo ali, hein? A gente teve um lance lá que a gente tinha que trocar a palha do Tapiri Central. Ali é mais de 5 mil feixes de palha. Aí eu falei, olha, vamos ter que trocar. Eu falei assim, pô, por que você não bota um telha nesse negócio? Pô? Para com esse negócio de trocar 2 anos de palha, pô. De onde eu vou tirar a palha, pô? Lá do mato, no meio do mato Manacapuru. Já não tem mais, a gente já não tem mais palheiro para isso. Aí o pessoal mais antigo falou, sabe o quê? Faça isso não. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso é história do SIG, tem que ser de palha. Eu falei, meu camarada, fica aqui nesse lugar aqui, tá no meu lugar aqui, vai arrumar palha para esse negócio. Aí o comandante que vai assumir agora o comando do SIG já perguntou, Brian, de quanto tempo a gente troca aquela palha do Tapiri Central? Eu falei, meu irmão, vai cair no seu comando, parabéns. Exatamente. E é isso que a gente faz, né? E Mas ali sempre do lado, inovando. Ali do lado nós fizemos 2 quadras de voleibol, né? Que de manhã cedo eu e Teixeira nós desciam para jogar a dupla. Nós ficávamos ali jogando dupla. Eu não sei, acabaram com Acabou. Na minha época, no meu curso, em 94, não. ali era a instrução de lutas, que era na areia. Na areia. Eu peguei isso ainda aí. Mas, coronel, então o senhor está aqui conosco. Não sei se o senhor sabe, hoje nós somos mais de 7 mil guerreiros de selva. E todos nós sabemos, e a gente faz questão de falar, que nós fazemos parte de uma elite das Forças Armadas Mundiais, porque nós somos considerados, não sou eu que estou falando, nós somos considerados os melhores guerreiros de selva do mundo. Do mundo. Então isso aí é fruto de um trabalho difícil, árduo da equipe de instrução, uma equipe de instrução altamente qualificada, selecionada, que também é composta por nossos gloriosos cabos e soldados. Cabos e soldados. Os mesmos atributos, a mesma vontade de cumprir a missão de fazer bem feito da época do senhor, acontece hoje. Só pode ter certeza disso. Então eu estando aqui na sua frente, um moderno coronel da turma de 93, moderno no balde, de frente de um coronel da turma de 58. Muito obrigado por tudo que o senhor e sua equipe fizeram pelo SIGS e que hoje nós herdamos. E nós temos uma história para contar. Essa história ainda não acabou. Essa história ainda vai se prolongar neste programa, nessa situação aqui. E eu espero contar com o senhor em outras oportunidades para a gente contar novas histórias. Mas só pode ter certeza, coronel, que hoje nós, os Guerra na Selva, somos o que somos por causa do senhor e da sua equipe. A selva nos une, tudo pela Amazônia. Pela Amazônia. Selva. E eu quero ressaltar que ninguém faz nada sozinho. Isso aí. Trabalho tem equipe. que ter uma equipe de trabalho. Foi o que eu consegui fazer. Até hoje é assim. Naquele jeito, né, Coronel, também, né? Que não tinha muito recurso, não. Aliás, não tinha quase nada. Não tinha recurso. Foi muita criatividade, muito desafio vencido assim na base do ROP, né? A nossa briga era gasolina. Né? Porque nós tínhamos uma cota de gasolina e essa cota de gasolina não dava para suprir. Abastecer as viaturas para ir levar a turma para a selva, trazer da selva. Mas nós tínhamos amigos no Jeff, né, que era o S4 do Jeff. Aí sempre, não, Teixeira, eu tenho uma sobra aqui, vou te mandar. Isso é importante. Por isso é que nós fizemos aquele tanque
de gasolina ali do lado, na entrada da garagem, porque não recebiam gasolina, então nós abastecíamos viaturas ali, né? Eu ainda servi no SIGS utilizando aquele posto de combustível. Hoje ele não é mais utilizado. Então, a gente, na Não. época que eu fui instrutor também lá, a gente usava aquele posto lá, mas não. Tem uma determinação aí que já tem um tempinho, né? Que é os postos são centralizados. Outra Agora, coisa que eu queria ressaltar também. Na nossa época, também havia uma grande falta de água, né? Ah, sim. Grande falta Na de cidade? água. Na cidade ou no quartel? Na cidade, Na cidade. no quartel. Porque nós não tínhamos cisterna, né? Então vinha água direta. Sei. Aí nós conseguimos com Andrade Gutierrez, por exemplo, nos darem uns tubos de PVC de uns 4 centímetros, 6 centímetros, e nós trouxemos, então, da tomada de água, lá perto do batalhão de suprimento de engenharia, né? Sei. É lá onde tem aquela parte de água lá, de Tem distribuição de água não lá. tem um batalhão de engenharia lá na Compensa. Lá é o batalhão de suprimento. tem um que é lá BSUP. O agora. batalhão de suprimento. E tem um lá, Segel né? na frente agora, né? Sobre Segel. Isso. Então nós trouxemos Exatamente. uma água, a tubulação de lá da tomada da Cosama, naquela época era Exatamente. Cosama, até a lateral do CIS, Uhum. onde tem uma passagem, né? Eu entrei por ali com os tubos e botamos uma chave para fechar. Muito bom. A grande briga era exatamente com o pessoal do batalhão da companhia de comunicação, depois a companhia de Transporte. material de moto, né? Aí o menino que era pernambucano, não faz, filha da puta. Pega, porra, É essa porra Pernambucano não mesmo. chama palavrão, cara. Que aí, Pode falar, não. fica à vontade, essa porra Pô, mesmo. eu tô sem água aqui, filha do mãe, agora tu quer me deixar... Pô, tá aberta a chave. Não tá aberta. Aí eu chamava Era o cara, o plantão, a chave, cara, a gente tinha que ter naquela o época lá. funcionário, que era o bombeiro, né? Fulano, tu fecha. Aí eu fechei, filha da puta, filha de uma égua. Pô, como é que tu fecha um troço desse? Aí vai lá embaixo pedir desculpa pro major. Aí ele ia lá. Coronel, histórias sensacionais, sensacionais. Então, a gente aqui tem muito para falar ainda, né? Vamos falar do curso de Guerra na Selva, vamos falar dos símbolos da nossa mística, vamos falar das coisas que são importantes para o nosso SIGS ali, onde tudo começou. A gente, nessa história de contar as histórias da Guerra na Selva, vamos permear todo esse universo aí, que ele é bem farto, né? E vamos chamar muita gente boa aqui. Isso. Né? E uma coisa que a gente tem certeza absoluta, né? Que esse primeiro episódio do nosso podcast aqui, Guerra na Selva, com o senhor aqui, veio engrandecer, veio chamar a gente a lembrar daquelas velhas histórias dos nossos pioneiros, né? Né, Carlos César? Exatamente. Isso que movimenta hoje um sentimento e alimenta os corações de todos os guerreiros de selva que são os mais modernos. Né? A gente que passou por lá há algum tempo, né, pelo SIGS, desde os nossos cursos, que servimos na Amazônia durante muito tempo, a gente se sente alimentado, né, vivo, né, e com saudade da farda, porque realmente a gente, quando entra naquele quartel, desce aquele retão e cai naquele pátio ali, que é o pátio dos pioneiros do SIGS, a gente vibra e se emociona, né? E cada curso formado, cada curso que termina ali, cada guerreiro de selva formado, a gente sabe que faz parte da história e tem um pouco dos pioneiros, né? Então, pra gente, Coronel, foi um prazer imenso receber o senhor aqui, nesse bate-papo bastante agradável, neste dia aqui que a gente está iniciando, né, Carlos César, esse desafio pra gente. Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado. E falar pro pessoal, né, não se esquecer de se inscrever no nosso canal, o nosso canal Guerra na Selva Podcast, comigo, o Coronel Brian, com o Coronel Carlos César. Dupla. Nós temos as redes sociais, hein? Instagram, Facebook. Todas as redes nós estamos aí. Então se inscrevam no canal, ative o sino e vamos fazer parte dessa história aqui conosco. E vamos chegar junto, Coronel, porque aqui o pôr do sol marca apenas a metade de uma jornada de trabalho. E a gente sempre agradece, né, a todos aqui que são nossos parceiros aqui do nosso estúdio, Jefferson Coronel,
tá? Nossa equipe toda de prontidão e agradecemos a audiência do pessoal. Não se esquecendo nunca de se inscrever, né, Carlinhos? Se inscrever no canal, dar o seu positivo pra gente. Deixe seus comentários aí nos nossos vídeos. E apresente sugestões, né? De repente tem alguém aí que tem alguns casos que queiram contar aqui e participar conosco do programa e divulgar esse trabalho. Isso é importante. A gente vai cada vez mais enaltecer a mística da Guerra na Selva. Vamos falar sobre isso entendeu? também. E nos próximos programas vamos falar dos nossos cursos. Vamos falar dos cursos que nós conduzimos, das aventuras que nós participamos, dos sustos que nós tivemos. Isso é importante. Tem muita história para contar. E muito obrigado mais uma vez, Coronel. Coronel, obrigado pelo senhor ter vindo aqui. O prazer foi meu, e sempre que vocês precisarem, eu estaria à disposição, porque para mim é uma grande lembrança que eu tenho da época que nós começamos o nosso glorioso SIGS. E, inclusive, também eu não citei o caso de um coronel comandante de batalhão, aqui do primeiro batalhão, que ia morrendo lá no Rio Preto da Eva. Quem salvou foi um dos meninos que tinha segurança, né? Que ele já estava nas últimas, ele estava preso num galho de árvore, no Rio Preto da Eva, que nós estávamos fazendo exercício de transposição, né? Ele com todo o equipamento, etc., e foi salvo por um soldado desses que estão aí. Isso é mais um susto que a equipe do SIGS passa, é isso mesmo. Isso aí. Faz parte. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, equipe. Prazer foi meu. Pessoal da nossa audiência aí, Guerra na Selva Podcast, sempre ligado, hein? Estamos juntos. À disposição. Vamos chamar o senhor de novo. Selva, pessoal, um abraço, Selva, e até outro podcast Guerra na Selva. Selva! Selva!